escrito na época em que ainda faltavam 700 anos para acontecer. Essa profecia já foi entregue pelo profeta Isaías. O capítulo é o de número 9 e apenas o verso de número 6. Porque o menino nos nasceu, e o filho, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O capítulo 9 do profeta Isaías, ele começa e tem um tema: o advento e o poder do Messias. O Senhor Jesus Cristo, ele foi muito rejeitado na sua passagem pela terra pelo fato de não ser reconhecido como ele realmente era. A Bíblia diz que um dia ele estava pregando e os doutores fizeram algumas perguntas a ele, e ele disse assim: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Verdade. A falta do conhecimento é, sem dúvida, um dos maiores problemas do homem sobre a terra. A maioria dos acidentes de trânsito é por falta de ler a sinalização, ou obedecer os sinais. As enfermidades entram pela boca, a maioria delas é por alimentos contaminados. Os problemas mentais entram pela mente, que causa também muitos problemas, porque as pessoas não entendem o mal que elas podem causar. A droga, por exemplo, entra pelo primeiro trago, que alguém usa sem saber qual é o seu prejuízo. Enfim, são muitas coisas. Esses dias eu encontrei um moço com a vida muito complicada, e ele disse assim para mim: se eu tivesse ouvido o que meus pais me diziam, hoje eu não estaria nessa condição. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que no dia em que Maria ia dar à luz, a cidade em que por Deus havia sido escolhida era Belém, e ela estava muito povoada, por motivo de que havia um recenseamento. E o recenseamento não é como hoje, que é feito de porta em porta. Lá todos teriam que ir a Belém para se inscreverem. Coincidentemente, José chegou naquela cidade com a sua esposa, e ela estava sentindo dores de parto. E eles começaram a andar de esquina em esquina, de pousada em pousada, de casa em casa, e aonde batiam, ouviam a mesma expressão: não tem lugar, aqui está cheio, não tem mais vaga, infelizmente aqui não dá. Depois de tantas tentativas para se cumprir a palavra, José avista uma estalagem, em outras palavras, um curral de criar animais. E quando ele olha para aquele ambiente, ele descobre que tem alguns espaços que poderão, mesmo sendo não muito cheiroso, né, dava para que eles ali tivessem a condição de receber o menino. Mas eu tenho certeza que se Belém soubesse que ele era o Cristo, aleluia, teria aberto todas as portas. Glória a Deus. Talvez seja este ou essa situação que faz muitas pessoas, ao passar aqui na rua, em que o irmão vai entregar um folheto,
ele vai dizer assim: eu quero Laís. Talvez seja porque não sabe quem é o Cristo. E a Bíblia diz, Isaías disse 700 anos antes dele nascer, que ele seria o advento, que ele seria a luz, que ele seria a resposta das questões da vida, e que ele seria o Salvador do mundo. Então, meus queridos e amados, ao estarmos aqui nesta esquina falando de Jesus, Glória a Deus. nós não estamos trazendo um ensinamento novo, nem queremos com isso lucros e nem pensamos sobre religião, mas estamos aqui para fazer você milagrosamente entender quem é Jesus. Glória a Deus. Um dia ele perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Ele disse: uns dizem Elias, outros dizem João Batista, outros dizem o filho dos profetas. Há muitas dúvidas sobre ele, porque as pessoas não têm o verdadeiro conhecimento. Mas nós fomos apessoados, milagrosamente o Espírito Santo usou alguém e um dia nos falou desse Cristo. Aleluia. E depois que nós o conhecemos, todos os dias da nossa vida ele fala conosco, ele cuida de nós, e a maior obra que ele fez e continua fazendo é perdoar pecados. Glória a Deus. Existem muitas coisas neste mundo a ser resolvidas. Existem doenças incuráveis que a ciência estuda qual medicamento. Existem problemas judiciais. Existe problema com a administração do país. Existe problema com as administrações municipais e estaduais. Estamos na igreja. Casos a serem resolvidos. Há problemas nos lares, nos casamentos, nas criações dos filhos, nas escolas, nos postos policiais. Em todo canto se encontra questões a ser resolvidas. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que a questão para ser resolvida mais séria é aquela que se refere ao pecado. O pecado entrou no mundo por um homem, e através deste homem contaminou todos os seres humanos. E aí há uma necessidade de haver uma cura, de haver uma solução, de haver um tratamento. Isaías diz que a terra estava escura, sob escura, a terra estava entenebrecida por causa do pecado que havia contaminado a raça humana. Então Isaías começa a receber de Deus uma palavra profética, e Deus fala com ele: olha, Isaías, a terra que estava em escuridão vai receber a luz. Aqueles que andavam na região da sombra da morte, vai resplandecer a luz da vida. O problema do pecado começa a ser solucionado. Agora o segredo é entender aonde está o remédio. E o remédio está aqui na palavra de Deus. Isaías diz assim: um menino nos nasceu, e ele já vem trazendo um principado sobre os seus ombros. O mais importante é o nome do menino. Primeiro, ele será maravilhoso. Falta tempo, mas nós podemos dizer aos senhores quantas maravilhas ele já fez na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quantas maravilhas ele tem operado no mundo. A Bíblia diz que quando ele esteve aqui, ele deu vista a cegos, ele expulsava os demônios, ele fortalecia os fracos, ele levantava os caídos, ele dava direção aos homens. Ele continua sendo maravilhoso. Glória a Deus. Ele cura a enfermidade, ele alegra o triste, ele dá direção ao perdido. Aleluia. Glória a Deus. Ele dá luz na hora das trevas, ele revela o caminho para que a humanidade encontre o direito de entrar na cidade santa, por ele preparada. Aleluia. Entrar pela porta. Glória a Deus. O seu nome será maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso.
maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. Oh, aleluia. Meus amigos que nos escutam nesta manhã, Ele como Pai, Ele é Pai de todos. Ele é Pai do grande, do pequeno, do novo, do velho, daquele que tem condição, do que não tem, do formado, do desinformado, daquele que lê, daquele que não lê. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que leem, mas também bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Então está escrito aqui, meus queridos, que este Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, até hoje continua operando no mundo. Glória a Deus. E Ele usa pessoas simples como nós, que estamos aqui nessa esquina. Eu sei que os que passam dizem coisas, um dia está certo, outro dia está errado, um dia está bom, outro dia está ruim, um dia devia ir para casa, um dia devia pregar mais, né? Isso é normal. Verdade. Quando Jesus andava no mundo pregando, era do mesmo jeito. Um dizia assim: nunca ninguém falou como ele. Outro dizia: ele tem demônio. As multidões se dividiam. Mas nós não estamos aqui atrás de aplauso de ninguém. Só estamos aqui cumprindo ordem. Aleluia. Ele disse: vão e pregue a minha palavra. Aleluia, em todo mundo. Glória a Deus. E nós estamos aqui porque, meus amigos, o mundo em que nós vivemos está correndo um grande perigo. Verdade. A palavra de Deus diz que vai chegar o tempo do fim. E para chegar o tempo do fim, ela fala de alguns sinais que haveriam de acontecer, como por exemplo, terremotos, maremotos, fome, guerra, falta de paz. E é o que nós estamos vendo no mundo. A própria ciência diz que o Brasil corre um grande risco de sofrer um grande terremoto a qualquer momento. Ultimamente houve um tão grande, bem ali na Venezuela, que é nosso vizinho, e milhares e centenas de pessoas foram mortas. Verdade. O Brasil, o mundo, a terra está em perigo. Como é que a gente se salva diante de uma situação dessa? A palavra de Deus profeticamente diz que aqueles que confiam no Senhor não serão atingidos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, Jesus. Mesmo que alguém diga: eu já vi muitos crentes morrerem, só que eles morrem só a carne, a alma fica viva. Glória a Deus. Sobe ao trono celestial a presença de Deus. Glória a Deus. Por isso não existe, meus amigos, nenhum medo de enfrentar a realidade do mundo, que a terra trema ou não, que abale ou não, que aconteça ou não. A igreja tem uma promessa, a promessa da vida, a promessa do perdão, a promessa do amor de Deus derramado, porque salvação não é algo merecido, a salvação não vem por mérito de ninguém, a salvação não é porque alguém é bonzinho, não. A salvação foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus, que tira glória o a Deus. pecado do mundo. Louvado E seja ele Deus. morrendo ali na cruz, aleluia, ele disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Então, o que precisava ser feito para salvar o povo de São Gonçalo do Amarante, para salvar o povo do estado do Ceará, do Brasil e do mundo, foi feito há 2000 anos atrás, quando ele subiu as escadas do Gólgota, levando uma cruz de madeira, aleluia, muito pesada e muito mal acabada, porque naquele tempo não tinha serraria, ela foi apenas lavrada, com um madeiro lavrado. Aleluia. E um monte de gente zombando dele. Ele foi, como disse Isaías, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Aleluia. Ele não abriu a sua boca, Glória a Deus. mas ele estava levando ali o pecado nosso sobre ele. A Bíblia diz que o próprio Deus, vendo o momento que estava acontecendo, virou as costas. E Jesus disse: ó Pai, por que me desamparastes? Porque estava sobre ele as nossas dores,
as nossas enfermidades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Mas como Ele é o príncipe da paz, eu quero concluir aqui a palavra nesta manhã te dizendo que hoje o que mais os homens precisam na terra é de paz. Não é carro, não é casas, não é propriedade, não é riqueza. Tem gente muito rico, mas não tem paz. Aleluia, Jesus. A paz é hoje o bem mais precioso que está faltando na terra. Aí Jesus vai e diz assim: deixo-vos a paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Glória a Deus. Porque a paz que o mundo dá passa, porém a paz que eu dou, ela é permanente. Querido amigo ouvinte, nesta manhã, eu quero te dizer que Jesus te ama e que Ele deseja salvar a sua alma, e que Ele deseja perdoar o seu pecado, e que Ele deseja preparar você para o grande dia do Senhor. Vem aí o grande dia do Senhor, em que Ele descerá numa nuvem com poder e grande glória, e aí todos saberão que Ele é realmente poderoso. Então eu quero nesta manhã dizer que estes trabalhos que os irmãos fazem aqui nesta esquina não é porque o pastor manda. Verdade. Eu gosto, mas não manda. Eles vêm aqui porque Jesus disse: vai Glória a Deus. entregar de graça Aleluia, aquilo que de graça vocês receberam. Verdade. Ah, meu amigo, eu estou me lembrando aqui de Jesus, no conhecido aqui pelo Brasil como Domingo de Ramos. Ele sobe a Jerusalém montado em um filho de uma jumenta. E no caminho as pessoas colocavam palmeiras, vestes, tapetes para que ele passasse. Aleluia! E na sua passagem ele olhou para a cidade lá embaixo e disse assim: ai, Jerusalém, se tu soubesse a quem a tua paz pertence. Aleluia! Ah, Deus, Glória! eu digo nesta manhã, se tu soubesse a quem a tua paz pertence. Meu Deus! Se tu soubesse quem é que te ama. Se tu soubesse quem é que tem solução para o teu lar, para o teu casamento, para o teu filho, para a tua filha, que você chora por ele. Oh, aleluia! Mas se você soubesse, ó cidade inteira, o quanto Jesus pode fazer por você. Meu Deus! Ele pode te perdoar, porque Ele é perdoador. É verdade. Ele pode te dar poder, porque Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Ele pode te dar conselhos, porque Ele é conselheiro. Ele pode te dar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Jesus. Agradecemos ao Senhor por nos dar saúde e condição de poder estar nessa esquina, nesta manhã, para te dizer que Jesus breve voltará. E Ele deseja no seu coração que aquele sacrifício feito por Ele lá em Jerusalém seja útil para a sua vida e você receba o prêmio maior da salvação. Eu agradeço e que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, vos conceda a bênção da salvação. Amém.